Talvez você nunca tenha parado para perceber isso, mas a forma como você pensa hoje não só influencia a sua vida, ela está definindo completamente quem você está se tornando. Cada decisão que você toma, cada relacionamento que você constrói, cada reação que você tem, tudo começa dentro da sua mente. E talvez o problema nunca tenha sido o que está acontecendo ao seu redor, mas a forma como você interpreta tudo isso. Porque duas pessoas podem passar pela mesma situação e uma cresce enquanto a outra se destrói. Agora para um segundo e pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você já se sentiu perdido, mesmo quando tudo parecia normal por fora? Quantas vezes você já tomou decisões que no fundo você sabia que não eram as melhores, e ainda assim continuou? Jesus não veio apenas para ensinar regras, ele não veio criar religião, ele veio fazer algo muito mais profundo, ele veio mudar a forma como você enxerga a vida, a forma como você pensa, a forma como você reage, a forma como você se posiciona. E quando isso muda, tudo muda, mas não de fora para dentro, de dentro para fora. E talvez esse seja o ponto que muita gente nunca entendeu, porque a maioria tenta mudar a vida sem mudar a mente, tenta mudar o resultado sem mudar a raiz. E é por isso que nada sustenta. Agora presta muita atenção no que você vai ouvir daqui para frente, porque isso aqui não é só conteúdo, isso aqui é confronto, é direção, é transformação. Essas lições, se você realmente absorver, elas vão mexer com você, vão te tirar da zona de conforto, mas ao mesmo tempo vão te libertar de coisas que você nem percebe que te prendem. Primeira lição: amar a Deus acima de tudo. Está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se alguém observasse sua vida hoje, suas decisões, suas prioridades, seus pensamentos, essa pessoa diria que Deus é realmente o centro de tudo? Porque amar a Deus não é sobre discurso, é sobre posição. É sobre o que você escolhe quando ninguém está vendo. É sobre o que você prioriza quando precisa decidir entre o que é certo e o que é conveniente. Muita gente diz que ama a Deus, mas vive como se ele fosse apenas uma opção, um apoio emocional em momentos difíceis, uma figura distante. Mas Jesus deixa claro, Deus não quer ser parte da sua vida, ele quer ser o centro. Amar de todo o coração significa que você não divide esse espaço com outras prioridades que te afastam dele. Amar com toda a alma significa que você não vive uma fé superficial, baseada em momentos, mas uma entrega constante. E amar com todo o entendimento significa que até sua forma de pensar muda. Você começa a filtrar decisões com uma pergunta simples: isso agrada a Deus? E quando você vive assim, sua vida deixa de ser confusa, porque quando Deus ocupa o lugar certo, tudo o resto começa a se alinhar. Segunda lição: amar o próximo como a si mesmo. Está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 39. Amarás o próximo como a si mesmo. Agora vamos ser sinceros. Amar o próximo é fácil quando ele corresponde, quando ele te respeita, quando ele te entende, quando ele te trata bem. Mas Jesus não está falando desse tipo de amor. Ele está falando de um amor que se mantém mesmo quando o outro falha, mesmo quando o outro erra com você, mesmo quando você não recebe nada em troca. E é aí que a maioria das pessoas trava. Porque o amor que Jesus ensina não está baseado no comportamento do outro, está baseado na sua decisão. Você ama não porque o outro merece, mas porque Deus te amou primeiro. E isso muda tudo, porque quando você entende o quanto foi perdoado, o quanto foi aceito, o quanto foi amado mesmo sendo falho, você começa a enxergar os outros de forma diferente, com mais paciência, com mais misericórdia, com mais compaixão. Amar o próximo como a si mesmo é olhar para o outro e pensar: se eu estivesse no lugar dele, como eu gostaria de ser tratado? E isso exige maturidade, exige controle emocional, exige abrir mão do orgulho. Mas quando você começa a viver assim, seus relacionamentos mudam e, mais importante, você muda. Terceira lição: perdoar sem limites. Está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 22. Não te digo que perdoes até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
Agora presta muita atenção nisso. Jesus não está falando de número, ele está falando de postura. Ele está dizendo que o perdão não pode ser limitado. E aqui está algo que pode ser difícil de aceitar. Você não perdoa porque o outro merece. Você perdoa porque você precisa ser livre. Porque quando você guarda mágoa, você mantém viva uma ferida. Você revive a dor. Você alimenta um ciclo interno que te prende ao passado. E talvez você já tenha sentido isso. Relembrar algo e sentir tudo de novo. Raiva, tristeza, injustiça. Isso não é só memória, isso é prisão emocional. Perdoar não é esquecer, não é fingir que não aconteceu. É decidir que aquilo não vai mais te controlar. É abrir mão da necessidade de justiça própria e confiar que Deus é justo. E quando você perdoa, algo muda. O peso sai, a mente fica mais leve, o coração encontra paz. Perdoar não muda o passado, mas muda completamente o seu futuro. Quarta lição: ser humilde como uma criança. Está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 4. Aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Agora isso aqui confronta diretamente o que o mundo ensina, porque o mundo diz: se imponha, se prove, se destaque. Mas Jesus olha para uma criança e diz: é assim. Por quê? Porque a criança não vive de aparência, ela não tenta provar valor, ela não carrega orgulho, ela confia, ela aprende, ela depende. Agora compara isso com a maioria dos adultos. Orgulho elevado, dificuldade de ouvir, resistência para mudar, e isso bloqueia o crescimento espiritual, porque Deus não trabalha com quem acha que já sabe tudo. Humildade não é fraqueza, é consciência, é reconhecer que você precisa de Deus, é estar aberto para aprender, para mudar, para crescer. E quando você se torna ensinável, tudo muda, porque Deus começa a moldar você. E crescimento verdadeiro só acontece quando o orgulho sai e a humildade entra. Quinta lição: buscar primeiro o reino de Deus. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora responde com sinceridade. O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Dinheiro? Controle? Segurança? Reconhecimento? Porque a maioria vive invertendo essa ordem. Corre atrás de tudo, menos de Deus. E depois não entende porque está ansiosa, cansada, perdida. Jesus está ensinando prioridade. E quando a prioridade está errada, tudo fica desalinhado. Buscar o reino primeiro não é abandonar responsabilidades, é mudar o centro, é tomar decisões com consciência espiritual, é viver com propósito. E aqui está o ponto mais forte. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você não perde nada, você ganha direção. Sua mente fica mais clara, seu coração fica mais leve e suas decisões ficam mais firmes, porque você não está vivendo sozinho. Sexta lição: não julgar. Está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Agora deixa eu te confrontar com algo real. Julgar alguém é fácil demais quando você olha só o comportamento. Você vê uma atitude e acha que entendeu tudo, mas você não viu o processo. Não viu o que a pessoa enfrentou para chegar até ali. Não viu as dores silenciosas, as lutas internas, os pensamentos que ninguém escuta. E mesmo assim, você conclui. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já foi mal interpretado? Quantas vezes alguém te definiu por um momento e não pela sua história? Isso dói, não dói? Então por que repetir isso com os outros? Jesus não está dizendo para você ignorar erros. Ele está dizendo para você abandonar a postura de condenação. Porque julgar não transforma ninguém. Só afasta, só endurece, só cria distância. E tem algo ainda mais profundo aqui. Quem vive julgando os outros geralmente está evitando olhar para si mesmo, porque é mais confortável apontar do que se confrontar. Mas crescimento espiritual exige o contrário. Exige que você olhe para dentro, reconheça suas falhas e permita que Deus trabalhe em você. Quando você troca julgamento por misericórdia, seu coração muda, sua visão muda e sua vida se torna muito mais leve. Sétima lição: orar com sinceridade. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta
e ora a teu pai em secreto. Agora entende isso. Jesus não está ensinando um lugar físico. Ele está ensinando um estado de conexão. O secreto não é só um ambiente, é um nível de verdade. É o lugar onde você para de tentar parecer forte e começa a ser real. Porque a maior dificuldade de muitas pessoas não é orar, é se abrir, é admitir fraqueza, é parar de tentar controlar tudo. E oração de verdade começa exatamente aí, quando você diz: Deus, eu não estou bem, eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda. Sem filtro, sem máscara, sem performance. E é nesse lugar que Deus começa a agir. Porque enquanto você tenta manter controle, você impede transformação. Mas quando você se rende, algo muda. A oração não é só um pedido, é um alinhamento. É quando sua mente desacelera, seu coração se acalma e sua perspectiva muda. Você pode até sair da oração com a mesma situação, mas não é a mesma pessoa, porque Deus começa a trabalhar de dentro para fora. 8ª lição: amar os inimigos. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Agora vamos ser honestos. Isso aqui vai contra tudo que você sente naturalmente, porque quando alguém te machuca, a primeira reação é se proteger, ou se afastar, ou revidar. Mas Jesus não está te chamando para reagir, Ele está te chamando para escolher. E isso muda tudo. Amar o inimigo não significa concordar com o erro, não significa aceitar abuso. Significa não permitir que o comportamento do outro defina quem você se torna. Porque quando você responde com ódio, você se torna parecido com aquilo que te feriu. Mas quando responde com amor, você quebra o ciclo. E isso exige força, muito mais força do que revidar. Porque é fácil agir por impulso. Difícil é agir com consciência. E aqui está o ponto mais profundo. Amar o inimigo não é sobre ele, é sobre você não perder sua essência, é sobre manter seu caráter, é sobre viver alinhado com Deus, independente do que fazem com você. 9ª lição: dar sem esperar nada em troca. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 3. Quando deres, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Agora pensa nisso. O que você faz pelos outros está realmente livre de expectativa? Ou, no fundo, você espera reconhecimento, aprovação, gratidão? Porque quando você dá esperando algo, isso deixa de ser generosidade e vira troca. Jesus está ensinando um nível muito mais profundo, um lugar onde você faz o bem mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém retribua. E isso revela algo poderoso, que sua motivação não vem das pessoas, vem de Deus. Quando você vive assim, você se liberta da necessidade de validação. Você não precisa mais provar nada, você não precisa mais ser aplaudido, porque você sabe, Deus está vendo, e isso é suficiente. E quando isso entra no seu coração, você começa a dar mais, a ajudar mais, a servir mais, sem peso, sem expectativa, só por propósito. 10ª lição: ser luz do mundo. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Agora entende isso. Você já é luz. A questão não é se você pode ser, é se você está vivendo como. Ser luz não é falar bonito, é viver de forma coerente. É refletir algo diferente nas suas atitudes, na forma como você reage, na forma como você trata as pessoas, na forma como você toma decisões. Porque luz não precisa anunciar presença, ela simplesmente ilumina, e onde há luz, as trevas não permanecem. Mas aqui está o problema. Muita gente apaga a própria luz para se encaixar, para não ser criticado, para não ser diferente. Mas Jesus não te chamou para se adaptar, Ele te chamou para impactar. E isso exige coragem, porque ser luz expõe, mas também transforma. 11ª lição:
obedecer por amor. Está escrito em João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora presta atenção nisso. Muita gente enxerga a obediência como algo pesado, como uma lista de regras, como uma obrigação que limita a liberdade. Mas Jesus mostra algo completamente diferente. Ele mostra que a obediência verdadeira nasce do amor. Quando você ama alguém de verdade, você não precisa ser forçado a fazer o que agrada a essa pessoa. Você deseja fazer, porque existe conexão, existe relacionamento. O problema é que muitas pessoas querem os benefícios de Deus, mas não querem o compromisso com Ele. Querem paz, mas não querem renunciar ao que gera conflito. Querem direção, mas continuam insistindo nos seus próprios caminhos. E isso cria uma vida dividida, confusa, cansativa, porque você vive em conflito interno. Mas quando você entende que obedecer é confiar, tudo muda. Você começa a perceber que Deus não está tentando te limitar. Ele está tentando te proteger, te direcionar, te alinhar com algo maior. E quando você começa a obedecer por amor, não por medo, não por obrigação, mas por escolha, você encontra paz, porque sua vida finalmente entra em harmonia com aquilo que você foi criado para viver. 12ª lição. Ter fé, mesmo pequena. Está escrito em Mateus capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Agora entende isso. A fé não precisa começar grande, ela precisa começar verdadeira. Muita gente trava porque acha que precisa sentir algo forte, algo extraordinário para confiar em Deus. Mas Jesus deixa claro que não é sobre intensidade, é sobre direção. Você pode ter uma fé pequena, mas se ela estiver colocada em Deus, ela cresce. O problema é que muitas pessoas condicionam a fé ao resultado. Elas acreditam enquanto está dando certo, mas quando as coisas saem do controle, a fé enfraquece. E isso mostra que não era fé, era expectativa. Fé verdadeira é diferente. Fé é confiar, mesmo quando você não entende, mesmo quando não vê saída, mesmo quando tudo parece contrário. E isso não é emoção, é decisão. É escolher acreditar que Deus continua no controle, mesmo quando você não consegue enxergar. E quando você vive assim, algo muda na sua forma de enxergar a vida. Você começa a ver possibilidades onde antes só via obstáculos. Você começa a dar passos, mesmo sem ter todas as respostas. E é assim que a fé cresce. Não esperando condições perfeitas, mas sendo exercida no meio da incerteza. 12ª lição. Não viver ansioso. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes sua mente já foi para o futuro, criando cenários, tentando prever tudo, tentando evitar problemas que nem aconteceram ainda? A ansiedade nasce exatamente aí, na tentativa de controlar aquilo que você não controla. É quando você tenta antecipar o amanhã sem confiar em quem está no controle do amanhã. E isso cansa, esgota, sobrecarrega, porque você começa a carregar um peso que não foi feito para você. Jesus te chama para algo diferente. Ele te chama para confiar, para viver um dia de cada vez, para entender que Deus cuida. E aqui está o ponto mais profundo. A ansiedade não está só nas circunstâncias, ela está na necessidade de controle. Você quer garantir, quer prever, quer evitar dor, mas isso te prende. Confiar em Deus é soltar, é aceitar que você não tem todas as respostas, mas Deus tem. E quando isso entra no seu coração, algo muda. Sua mente desacelera, seu coração se acalma e você começa a viver com mais leveza. Não porque tudo está resolvido, mas porque você não está mais tentando resolver tudo sozinho. 14ª lição. Servir em vez de ser servido. Está escrito em Marcos capítulo 10, versículo 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Agora para e pensa nisso. Se Jesus, tendo todo o poder, escolheu servir, por que você acha que precisa sempre estar no centro?
O mundo ensina você a buscar posição, a ser reconhecido, a ser valorizado. Mas Jesus ensina algo completamente diferente. Ele mostra que grandeza está em servir. E servir não é se diminuir, é se posicionar. É entender que sua vida não gira só em torno de você. É sair do ego, é olhar para o outro, é agir com propósito. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. Quando você vive só para si, você se esvazia, porque nada é suficiente. Mas quando você serve, você se preenche, porque você se conecta com algo maior, com Deus, com propósito. Servir transforma você, molda seu caráter, quebra seu orgulho e te aproxima da essência do que Jesus ensinou. 15ª lição: andar na verdade. Está escrito em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas existe um detalhe importante aqui. A verdade primeiro confronta, depois liberta. E é por isso que muita gente foge dela, porque é mais confortável viver em ilusões, em justificativas, em auto-engano. Mas isso aprisiona, porque você não consegue mudar aquilo que não reconhece. Viver na verdade é ter coragem, coragem de olhar para dentro, coragem de admitir erros, coragem de dizer, eu preciso mudar. E isso dói, mas também cura. A verdade tira máscaras, alinha sua vida e te coloca em um caminho real, um caminho onde existe crescimento, liberdade e paz. 16ª lição: permanecer em Cristo. Está escrito em João capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Agora pensa nisso de forma prática. Você não pode viver de momentos com Deus. Você precisa viver conectado. Porque fé não é evento, é constância, é relacionamento contínuo. Muita gente busca Deus só quando precisa, mas não permanece, e por isso não cresce, porque tudo que não é constante enfraquece. Permanecer é continuar, mesmo quando você não sente, mesmo quando parece silêncio, mesmo quando não vê resultado imediato. É continuar buscando, orando, confiando. E quando você permanece, algo começa a acontecer. Você cria raízes, se fortalece e começa a dar frutos, não por esforço, mas por conexão. 17ª lição: não temer, crer somente. Está escrito em Marcos capítulo 5, versículo 36. Não temas, crê somente. O medo sempre vai aparecer, isso é inevitável, mas o que você faz com ele define sua vida, porque o medo paralisa, faz você recuar, faz você desistir antes mesmo de tentar. Mas Jesus te chama para confiar, mesmo sem garantias, mesmo sem controle. Crer não é ignorar a realidade, é olhar para ela e ainda assim confiar em Deus. E quando você faz isso, o medo perde força e a fé começa a guiar seus passos. 18ª lição: ser sal da terra. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. O sal preserva e dá sabor, e é exatamente isso que você foi chamado para fazer: preservar valores e influenciar ambientes. Mas existe um alerta: o sal pode perder o sabor, e quando isso acontece, perde sua função. Agora pensa, você está influenciando ou sendo influenciado? Porque se você se adapta ao ambiente, você perde sua essência e deixa de cumprir seu propósito. 19ª lição: ter fome e sede de justiça. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Agora presta atenção nisso com profundidade. Jesus não está falando de um interesse leve, ele está falando de algo urgente, intenso, incontrolável. Fome e sede não são sentimentos opcionais. Quando você está com fome de verdade, você não ignora. Quando você está com sede, você não adia, você busca. Agora aplica isso para a sua vida espiritual. Você tem esse nível de desejo por viver da forma certa? Ou você vive negociando princípios conforme a conveniência? Porque a maioria das pessoas quer bênçãos, mas não quer viver com retidão. Quer resultados, mas sem compromisso. E aqui está o ponto que muda tudo. Justiça, no contexto de Jesus, não é só fazer o que é certo na frente dos outros. É ser verdadeiro quando ninguém está vendo.
É escolher integridade, mesmo quando seria mais fácil mentir. É agir com caráter, mesmo quando não há consequência imediata. E isso exige consciência, exige decisão. Porque viver certo nem sempre traz vantagem imediata, mas constrói algo muito mais forte, um caráter inabalável. E quando você começa a ter fome por isso, você para de viver de aparência e começa a viver de essência. E Deus promete algo poderoso. Você será saciado. Ou seja, você não vai viver vazio. 20ª lição: vigiar e orar. Está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Agora entende isso com clareza. Ninguém cai de uma vez. A queda começa muito antes. Começa em pequenas distrações, pequenas concessões, pequenos "isso não tem problema". E quando você percebe, já está longe de onde deveria estar. Vigiar é ter consciência, é observar o que você está consumindo, o que está pensando, o que está influenciando suas decisões, porque tudo isso molda você. E se você não presta atenção, você começa a ser conduzido sem perceber. Agora sobre orar. Orar é o que te fortalece para resistir, porque sozinho você sempre vai ser mais fraco. Mas quando você se conecta com Deus, você recebe força que não vem de você. E aqui está algo profundo. Muita gente tenta resistir sem se fortalecer, quer vencer tentações sem vigiar, quer ter controle sem oração, e isso não funciona. Vigiar te alerta, orar te sustenta, e quando os dois andam juntos, você deixa de viver no automático e passa a viver consciente, firme, alinhado. 21ª lição: reconhecer o valor das pessoas. Agora para e pensa nisso. Jesus nunca tratou pessoas como descartáveis. Nunca. Ele enxergava valor onde ninguém via. Enquanto a sociedade rejeitava, ele se aproximava. Enquanto julgavam, ele acolhia. E isso revela algo muito forte. O olhar de Deus é diferente do olhar humano. Hoje as pessoas são classificadas o tempo todo, pelo que têm, pelo que fazem, pelo que aparentam. Mas Jesus olha além disso. Ele vê o coração. E aqui está o ponto que confronta você. Como você tem olhado para as pessoas? Você trata melhor quem pode te oferecer algo? Você ignora quem não agrega valor para você? Você julga rapidamente sem conhecer a história? Porque reconhecer o valor de alguém não depende do comportamento dela, depende da sua consciência. Toda pessoa carrega uma história, uma dor, uma luta, uma batalha que você não vê. E quando você começa a entender isso, você muda sua postura. Você ouve mais, você julga menos, você se torna mais sensível, mais humano e mais parecido com Cristo. 22ª lição: confiar na providência de Deus. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 32, "O vosso Pai sabe que necessitais de todas essas coisas." Agora, presta atenção nisso. Deus sabe, antes mesmo de você pedir, antes mesmo de você entender. Mas mesmo assim, você tenta controlar tudo. Quer prever, quer garantir, quer evitar qualquer tipo de risco. E isso gera ansiedade, porque você está tentando ocupar um lugar que não é seu. Confiar na providência de Deus não significa não fazer nada. Significa fazer a sua parte, sem carregar o peso do controle. É seguir mesmo sem ter todas as respostas. É confiar, mesmo sem enxergar o caminho completo. E isso exige fé, porque a mente quer certeza, mas a fé caminha sem ver tudo. E aqui está algo profundo. Você só descansa de verdade quando aceita que não está no controle. E que tudo bem, porque Deus está. E quando isso entra no seu coração, a ansiedade diminui, a mente desacelera, a vida ganha leveza. 23ª lição: ser pacificador. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 9, "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Agora, entende isso. Ser pacificador não é ser passivo. Não é evitar conflito a qualquer custo. É saber lidar com o conflito da forma certa.
Porque conflitos sempre vão existir. Mas o problema não é o conflito, é como você reage a ele. A maioria das pessoas reage impulsivamente, fala sem pensar, alimenta a tensão. Mas o pacificador faz o contrário. Ele traz equilíbrio. Ele ouve antes de responder. Ele pensa antes de agir. Ele busca solução, não vitória. E isso exige maturidade, porque o ego quer ganhar, mas a sabedoria busca resolver. E quando você se torna alguém que carrega paz, você muda ambientes. As pessoas sentem, confiam, se abrem, porque paz não é a ausência de problema, é presença de estabilidade. E quem vive assim carrega algo raro hoje em dia. 24ª lição. Não se apegar às riquezas. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 21, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Agora, presta atenção nisso. O problema nunca foi o dinheiro. O problema é quando ele se torna o centro, quando ele define seu valor, sua segurança, sua identidade. Porque tudo isso é instável. E quando você constrói sua vida nisso, você vive com medo. Medo de perder, medo de não ter, medo de não ser suficiente. E isso te prende. Jesus não está dizendo para você rejeitar bens. Ele está dizendo para você não depender deles. Porque quando seu coração está preso ao material, você perde o que é eterno. E aqui está o ponto que transforma. Quando Deus é seu centro, você pode ter ou não ter, e ainda assim estar em paz, porque sua segurança não muda, e isso é liberdade. 25ª lição. Dar frutos que permaneçam. Está escrito em João capítulo 15, versículo 16, Eu os escolhi para que deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Agora, pensa nisso com profundidade. Você não foi chamado para viver ocupado, foi chamado para viver com propósito, porque tem muita gente fazendo muito, mas gerando pouco, vivendo no automático, correndo sem direção, e no final, nada permanece. Jesus está falando de algo diferente, frutos que permanecem, ou seja, aquilo que continua existindo mesmo depois que você não está mais ali. E esses frutos não são materiais, são internos, são caráter, influência, transformação de vidas. É o impacto que você gera nas pessoas, é o que você constrói dentro delas. E isso só acontece quando você está conectado com Deus, porque sozinho você até pode produzir resultado, mas não permanência. E aqui está o ponto final. Sua vida não é sobre você, é sobre o que você deixa. E quando você entende isso, tudo muda. Agora, deixa eu te perguntar algo com total sinceridade. Depois de tudo isso que você ouviu, você vai continuar vivendo da mesma forma? Ou você vai tomar uma decisão? Porque aqui está a verdade que pouca gente fala. Informação não transforma ninguém. O que transforma é decisão, é prática, é mudança real. Talvez enquanto você ouvia, alguma parte tenha incomodado, alguma parte tenha mexido com você. E isso não é por acaso. Isso é Deus te chamando. Não para você se sentir culpado, mas para você crescer, para você viver em outro nível. Agora a escolha é sua. Você pode ignorar e continuar no mesmo padrão, ou pode agir e começar uma transformação real. Não amanhã, não quando for mais fácil, mas agora. Porque toda mudança verdadeira começa com uma decisão. E talvez esse seja o momento que pode mudar tudo para você. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu como se Deus estivesse falando diretamente ao seu coração, não ignore isso. Talvez essa não seja apenas mais um vídeo, talvez seja uma resposta, uma direção, um consolo, um recomeço. Se você conhece alguém que está passando por dificuldades, alguém que precisa de força, de fé, de esperança, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Você pode ser a resposta de Deus na vida dela. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, clique em curtir. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso.
E se você quer continuar recebendo mensagens como essa, mensagens que fortalecem sua fé, trazem direção e te aproximam de Deus, se inscreva no canal agora, porque aqui você não está sozinho. Aqui sempre haverá uma palavra para te levantar. Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça nesse momento e que mesmo nas dificuldades você nunca esqueça: Deus está com você, sempre. Nos vemos no próximo vídeo.